Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar tratando a respeito de um questionamento que foi feito a respeito da relação entre o número de aplicações e o número de clientes que devem ser criados dentro do SSO ou do Keycloak. Esse questionamento foi feito porque foi levantada a seguinte dúvida: para ter o comportamento de single sign-on em múltiplas aplicações dentro de um ecossistema de uma empresa, eu preciso ter um único cliente sendo compartilhado por todas as aplicações. Então a ideia aqui é a gente provar que não é bem essa a verdade, que a gente pode ter cada aplicação utilizando um cliente exclusivo e mesmo assim nós temos um comportamento de single sign-on. Agora, para provar o nosso conceito, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma instância do Keycloak. Nesta instância, eu criei um Helm chamado Demo Integration. E nesse Helm, eu criei um cliente chamado POC Application A. E esse POC Application A Client vai estar associado com uma aplicação Angular chamada Application A. Quando nós acessarmos essa aplicação, se nós não estivermos logado, vai ser exibida uma tela de login provida pelo próprio Keycloak. E aí, após a validação do usuário e senha com sucesso, uma sessão vai ser criada no Keycloak. Então nós vamos estar logado e acessando todos os recursos da aplicação. Na sequência, nós vamos criar um segundo cliente chamado POC Application B. Vamos associar ele a uma segunda aplicação Angular chamada Application B. E aí, quando nós acessarmos esse Application B, não será solicitado o login, porque nós já fizemos o login através do Application A. Nesse caso, assim que a gente acessar essa aplicação e acessarmos uma área que requer login, uma sessão vai ser criada automaticamente lá no Keycloak. Se nós visualizarmos o Keycloak, nós vamos ver as duas sessões, cada uma referente a um cliente. Vamos então ver esse diagrama na prática. Eu tenho aqui o meu Keycloak, eu estou utilizando o OpenShift 4, então eu tenho uma instância do meu Keycloak, eu estou usando a distribuição Red Hat Single Sign-On da Red Hat, mas é a mesma coisa se eu estiver utilizando o Keycloak Community ou ele. Então você precisa só ter uma instância. Vou criar agora dois clientes. Criar o primeiro cliente, POC Client A. O Access Type tem que ser público. Aqui, para não ficar muito complexo, eu vou colocar um asterisco no Valid Redirects URIs e também no Web Origins. Então já tem um primeiro cliente criado. Vou criar agora o segundo cliente. POC Application B, public também. Vou também utilizar o asterisco. Na vida real, muito provavelmente, a gente vai estar colocando as URLs corretas da aplicação para a gente estar restringindo o acesso, mas aqui, para fins acadêmicos, vamos deixar liberado todo mundo. Então aqui eu tenho meus dois clientes. Aqui no meu OpenShift, eu fiz deploy de duas aplicações Angular. Na verdade, é uma aplicação só que eu separei em duas instâncias e eu fiz esse deploy delas em namespaces separadas para dar justamente o comportamento de serem aplicações distintas. Então, a primeira instância dessa aplicação Angular vai estar no POC Application A e aí eu vou ter um config map que nesse config map eu vou estar dando os dados da URL do Keycloak, qual que é o Helm, onde o Client ID vai estar, o nome do Client ID, e eu coloquei aqui um labelzinho para eu saber qual que é a aplicação. Dei um nome aqui para a aplicação. Então eu vou ter o Application A aqui. Se eu vim até o POC Application B, eu vou ver também o config map, e aqui eu vou ter as informações. Eu vou ter
o mesmo SSO, o mesmo Keycloak, o mesmo Helm, só que um client diferente, um client ID diferente e um labelzinho aqui, um nome diferente para a aplicação para eu poder diferenciar ela. Vamos voltar aqui para a aplicação A. Vamos pegar o URL dela aqui nas rotas e vamos executar ela. Essa aplicação, ela tem uma área que requer o login, então vou clicar aqui, Home Logada. E o que acontece aqui? É a primeira vez que eu estou acessando a aplicação, não tem nenhuma sessão criada no SSO, aqui no Keycloak, então ele vai pedir a autenticação. Vou colocar minha credencial. E aqui tem o nome Application A, que é o nome que eu defini no config map dessa aplicação, as roles que eu tenho no meu usuário e um token de acesso. Agora vamos dar uma olhada no Application B, na POC Application B. Vou acessar a URL dela, a rota. Vou colocar ela aqui do lado. Vou acessar ela através da área que requer login. Repara que aqui ele não apareceu a tela solicitando usuário e senha, mas ele já me deu todos os dados do usuário, que é o usuário que eu loguei já na aplicação A. Então aqui ele já me deu os usuários. Porém perceba que o token, eu tenho um token diferente aqui. Valores de token diferente. Se eu voltar agora aqui no meu SSO, no meu Keycloak, e dentro do Helm eu acessar as sessions, eu vou ver que o Keycloak estabeleceu duas sessões, uma para cada client que eu tenho, uma para cada aplicação. Porém, ele só solicitou um login, porque o login, a autenticação do usuário, ele vai fazer uma vez só. Mas as definições que vão estar no client vão requerer uma sessão e sempre que a aplicação for acessada, se essa sessão não existir, ele vai criar. Então, por exemplo, se eu vier até as sessions e deslogar, der um logout, e eu voltar nas minhas aplicações e der um refresh, ele vai voltar a pedir o usuário nas duas aplicações agora, tanto na A quanto na B. Como eu fiz o primeiro login pela aplicação A, agora eu vou fazer o segundo login pela aplicação B. Então, vou dar o sign in. E aí agora loguei na aplicação B. Lembra que no primeiro teste ele não pediu tela de autenticação, mas agora, como estava todo mundo deslogado, ele pediu. Se eu voltar na aplicação A e ao invés de dar o sign in, eu der um F5, então veja aqui que agora ele logou a application A, tokens distintos, mesmos dados de usuários, porém o detalhe aqui é justamente que eu só fiz login uma vez. Então assim, dentro desse browser, quando eu chamar qualquer aplicação que esteja utilizando esse Helm que eu criei, o Demo Integration, o login só vai ser solicitado uma vez. Porém, qual seria a exceção aqui? Esse login único ele é limitado ao browser, à instância que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu abrir uma aba anônima agora e chamar uma das URLs que eu loguei, ele vai ter que me solicitar o login, apesar de eu ter a sessão. E aí, nesse caso, se eu logar, é uma nova sessão que é criada. Tá? Então, eu preciso, o single sign-on ele é válido dentro do mesmo browser. Se eu, por exemplo, invocar agora um Firefox sem ser uma aba anônima e tentar logar, aí vai acontecer a mesma coisa.
Ele vai me solicitar o login, porque ele vai encarar que isso vai ser uma outra sessão. Voltando então aqui para o nosso desenho inicial, pensando na pergunta inicial, nós não precisamos ter um único cliente para atender várias aplicações. Cada aplicação pode muito bem ter o seu cliente, principalmente se nós quisermos dar algumas características específicas da aplicação, diminuir a complexidade também da configuração do cliente. Então, essa decisão é uma decisão estratégica. Depende muito do caso de uso, do modelo arquitetônico que foi escolhido pela empresa.